Apocalipse 2, verso 2 diz assim: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Pai, essa é a sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Nós abrimos o nosso coração, te pedimos que toda distração, que toda opressão, que tudo aquilo que venha para roubar essa semente dos nossos corações caia por terra em nome de Jesus. Que a sua palavra possa frutificar a 100 por 1 nos nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, esse é um texto muito conhecido. E antes da gente se aprofundar aqui no que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, a gente precisa observar o que está ocorrendo na nossa geração. A nossa geração, infelizmente, está muito desconectada de tudo que é espiritual, né? Embora muitas vezes nós estejamos na igreja, embora muitas vezes nós estejamos ouvindo um louvor, embora muitas vezes nós estejamos ouvindo uma pregação no YouTube ou no Spotify, nós somos uma geração desconectada do mundo espiritual, ou daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, além do que é físico. Infelizmente, quando nós olhamos para o cenário atual, né, nós vemos pessoas que não se relacionam com Deus, mas pessoas que apenas levam a vida com Deus como um hobby, né? Ouvir uma pregação muitas vezes não transforma a vida da pessoa. Ouvir um louvor muitas vezes não transforma o dia da pessoa, né? E por quê? Porque ficou tão comum, as redes sociais a gente vê um versículo, a gente vê um corte de uma música em um vídeo, ficou tão comum, né, as coisas de Deus, que a gente foi perdendo a sensibilidade espiritual. E diante disso, quando a gente olha para uma pessoa que ora todos os dias, quando a gente olha para uma pessoa que jejua semanalmente, quando a gente olha para uma pessoa que se doa na casa de Deus, né, uma pessoa que acorda na madrugada, uma pessoa que não faz determinada coisa porque é santo, porque está se separando para Deus. Ou seja, quando a gente vê alguém vivendo de fato o Evangelho de Jesus Cristo, a gente chama essa pessoa de extraordinária. Nossa, essa pessoa, ela realmente leva a vida com Deus a sério, né? Realmente essa pessoa é uma pessoa santa. Nossa, essa pessoa às vezes beira até a religiosidade, a gente chama, né? Nossa, essa pessoa é religiosa demais, não precisa fazer tudo isso, né? Mas o que é o extraordinário, né? Quando a gente para e separa a palavra extra e ordinário, a gente tem o significado que é algo que é além do que é ordinário. Ou seja, ordinário é algo comum, é algo que não fez mais do que é pedido. Ou seja, para você ser extraordinário em Deus na nossa geração, você não precisa de muito. Porque as pessoas estão, né, fazendo menos do que o pedido, menos do que o comum, né? E através disso, irmãos, então a gente vê que uma pessoa extraordinária hoje na nossa geração é um exemplo, uma pessoa que tem uma família. Se você é um homem, né, e quer se casar com uma mulher, ou se você é uma mulher e quer se casar com um homem, ou se você já é casado, né, e tem filhos, e você não pensa em divórcio, não olha para os seus filhos como um peso na sua vida, isso já é extraordinário para o mundo de hoje. Por quê? As pessoas nem isso estão fazendo, nem amar sua família, nem amar o seu cônjuge, nem respeitar os seus filhos, não olhar para eles como um peso, as pessoas estão fazendo. Ou seja, se você tem uma família, ama essa família, respeita essa família, investe nessa família, isso para o mundo de hoje já é algo extraordinário. Então, ter uma família nos dias de hoje é algo extraordinário. Outra coisa que é extraordinário: você ser santo, você jejuar, orar todo dia, ler a Bíblia, né, não se contaminar com o pecado, se arrepender, porque ser santo não é ser perfeito, é ser separado,
né? Então, a santidade não é se você não peca, é o quanto de tempo você leva para se arrepender dos seus pecados. Até o último dia, né, que a gente viver nessa terra, infelizmente, nós iremos pecar. Mas a questão não é se eu peco ou não, é o meu coração, o meu coração está no pecado, né? É maldito o homem que peca e é feliz no seu pecado, né? A santidade é você não ter alegria, não ter prazer no pecado, porque o seu prazer está na lei do Senhor e nela você medita dia e noite. Isso é santidade aos olhos de Deus, né? Então, você não se contaminar com coisas consideradas seculares, né, ou profanas, enfim, isso é ser santo. E ser santo hoje é algo extraordinário. Outra coisa que é extraordinário é servir em uma igreja, né? Numa geração de desigrejados, ninguém quer se submeter a ninguém, se comprometer com nada, você estar em uma igreja, né? Fazer parte do núcleo eclesiástico, né? Se comprometer a tudo aquilo que Deus deixou estipulado na sua palavra, é algo assim extraordinário. Nossa, você ainda está em uma igreja, você se compromete a uma igreja, né? Você dá o seu dízimo, você dá a oferta, você se aconselha com um pastor, isso é algo extraordinário. Outra coisa que é algo extraordinário hoje é se posicionar pela verdade, né? Hoje as pessoas querem que a gente se cale em relação à verdade. Então, quando você se posiciona, aborto não, né? Feminismo não, ideologias mundanas não. Nossa, isso é extraordinário, assim, é algo fora do comum, né? E infelizmente, irmãos, esse é o cenário da nossa geração. Se você quer ser uma pessoa extraordinária, né, pro lado bom, né, para aquilo que é santo, hoje não é muito difícil, porque as pessoas nem o ordinário estão fazendo, né? Então, qualquer coisa que você faz hoje, você já se destaca por ser extraordinário, infelizmente pelo baixo nível espiritual das pessoas da nossa geração. Mas esse não é o caso, né? Nós não estamos aqui para exaltar você ou para falar que você tem que ser extraordinário. Não é essa a questão. Eu estou te apresentando alguns aspectos que nós estamos enfrentando na nossa geração para que você compreenda algo muito importante. A igreja de Éfeso, o texto que nós lemos lá no começo, né, Apocalipse capítulo 2, o trecho que nós lemos faz parte, né, da advertência através de João. Ali era o próprio Jesus falando, mas João escreveu aquela carta, né? Então João estava ali advertindo, sendo um mensageiro de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. E quando nós olhamos o contexto daquela igreja, no próprio texto que nós lemos ali, nós notamos que a igreja de Éfeso estava nesse cenário que nós estamos na nossa geração, ou seja, a igreja de Éfeso ela era extraordinária. O texto nos fala, irmãos, que eles trabalhavam por Deus, ou seja, eles dedicavam a sua vida por aquilo que Deus amava, eles dedicavam a sua vida por aquilo que doía no coração de Deus. Eles estavam trabalhando pelo perdido, trabalhando pelo órfão, trabalhando pela viúva, tudo aquilo que toca o coração de Deus. Então, eles trabalhavam por Deus, eles também tinham paciência. E quando nós lemos o texto, irmãos, não é qualquer paciência que eles tinham. A paciência que eles tinham naquela época eram de esperar em Deus sem murmurar, né? Enquanto eles eram perseguidos, mortos, martirizados, né? Muitos deles decapitados, e mesmo assim eles não murmuravam e esperavam em Deus. Olha isso, né? Então, olha, extraordinária a igreja de Éfeso, né? Trabalhava para Deus e tinham paciência, não murmuravam, né? Diante da perseguição. Terceira coisa que no texto ali que nós lemos, nós notamos, é que a igreja de Éfeso não suportavam os falsos profetas, né? Os falsos apóstolos, os falsos pastores que se levantavam naquela época. A igreja de Éfeso não dava palco para isso, não deixava estar no altar, não permitia que esses engodos, esses falsos ensinos entrassem naquela igreja, né? Os mestres, os pastores se posicionavam contra os falsos ensinos. E a quarta coisa que eles faziam era aborrecer as obras dos nicolaítas, né? O grupo ali dos nicolaítas foram um dos hereges ali no início, né, da história da igreja que mais tiveram assim um efeito de desviar pessoas da fé, né? Trazer falsos ensinos, uma distorção do evangelho, né?
beirando ali quase até um pouquinho de astrologia, muita questão ali distorcida realmente do evangelho. Hoje eu não quero me aprofundar aqui com vocês no que de fato é a doutrina dos nicolaítas, outro dia a gente pode falar, mas aqui coloquemos isso como um falso evangelho, né, que estava crescendo muito naqueles dias. Vamos colocar aqui como se fosse uma hipergraça, né, o que nós estamos vendo na nossa geração, entende? É equivalente a isso. Então olha isso, irmãos, a igreja de Éfeso, eles trabalhavam para Deus, tinham paciência, não suportavam falsos profetas e aborreciam as obras dos nicolaítas, né? Um falso evangelho, uma distorção do evangelho. Ou seja, eles eram uma igreja extraordinária, né? Como nós estamos falando aqui na nossa geração. Você quer ser extraordinário hoje? Faz o feijão com arroz, você vai se destacar. A igreja de Éfeso estava fazendo até mais do que isso. Só que no decorrer do texto, a gente vê ali Deus dando ali para eles uma advertência. Deus falando, olha, vocês fazem tudo isso, mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor, que vocês abandonaram o primeiro amor. Por que Deus está trazendo uma advertência contra essa igreja, irmãos? Porque para Deus não importa o que você faz. Para Deus importa como está o seu coração, se o seu coração está inserido naquilo que você faz. Deus não quer o seu trabalho, Deus quer o seu coração. Deus não quer as suas mãos, né? Deus quer todo o seu corpo. A Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua alma, Deus quer a sua intensidade. Esse é o maior mandamento, né? O próprio Jesus nos falou, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, de todo o seu coração. Então Deus não se importa com o trabalho, mas se o coração está inserido no trabalho. A igreja de Éfeso, ela estava trabalhando, né? Mas ela estava trabalhando tanto que ela esqueceu do amor pelo Deus da obra. Então é isso que nós queremos falar hoje com vocês, irmãos. Muitas vezes nós estamos funcionando muito bem, nós estamos sendo bons maridos, boas esposas, né? Bons filhos, estamos servindo em uma igreja, ou estamos fazendo ali a obra de Deus, né? Mas nós perdemos o coração. Você se lembra quando Moisés se encontrou com Deus, né? Ali diante da sarça, o que Deus falou? Moisés, põe a mão no seu peito, põe a mão no seu coração. E a mão de Moisés ficou ressequida, né? Por que a mão de Moisés ali, ela apodreceu diante dele? Porque assim como está o seu coração, é questão de tempo, vai ficar a sua mão. Porque mão na Bíblia fala de trabalho. Você pode até trabalhar para Deus por um tempo sem o seu coração. Mas se o seu coração estiver frio, se o seu coração estiver podre, se o seu coração estiver ferido, do jeito que tiver o seu coração, é questão de tempo, vai ficar o seu trabalho por ele. Então, irmãos, Deus estava advertindo ali a igreja de Éfeso, olha, vocês estão fazendo muita coisa, mas sem o coração. Vocês perderam o amor por mim. E de nada vale, a Bíblia nos fala, irmãos, 1 Coríntios 13, né? O que adianta você falar a língua dos homens, dos anjos, mudar o seu corpo para morrer por alguém? Sem amor, de nada vale. E eu quero te perguntar, você está fazendo as coisas por Deus por amor ou por obrigação? Muitas vezes nós nos tornamos religiosos sem perceber, irmãos. Religioso não é nada mais do que trabalhar sem o coração, trabalhar sem motivação, trabalhar sem um amor. Então, a igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor. Eles abandonaram o seu amor intenso por Deus. Amém? E muitas vezes nós cometemos esse erro, né? Deus não quer o nosso serviço, Ele quer o nosso coração. Deus não quer o nosso domingo, Ele quer a nossa vida. Né? Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, mas para desfrutar da presença dEle. O Evangelho, irmãos, não é uma religião, é um relacionamento com Deus. E facilmente a gente confunde isso, facilmente a gente começa a confundir o que é ter uma vida com Deus. E quantos de nós não estamos como a igreja de Éfeso, né? Trabalhando para Deus sem o primeiro amor. Então, é sobre isso que nós queremos falar
hoje aqui com vocês. Então, eu quero falar aqui rapidamente alguns aspectos que podem nos roubar o primeiro amor. A primeira coisa é a falta de oração. Ou a oração acenderá no seu coração um amor por Deus, ou a falta de oração irá apagar o seu amor por Ele. A oração, irmãos, é um combustível que coloca no nosso peito um amor por Deus. Como está a sua vida de oração? Sabe, muitas vezes nós achamos que perder o primeiro amor por Deus são coisas grandes, né? São coisas assim espetaculares, mirabolantes, quando na verdade a vida com Deus, irmãos, é mais simples do que parece. É o todo dia, né? É um devocional todo dia, né? É um jejum semanal, é a constância, irmãos. Muitas vezes nós perdemos o nosso amor por Deus pela falta de constância, pela falta de organização, né? Então, como está a sua vida de oração? Quanto tempo faz que você não entra no quarto e passa horas com Deus? Quanto tempo faz que você não reserva um dia para passar com Deus? Né? Pega um feriado e passa ali um tempo com Deus. Quanto tempo faz? Né? Outra coisa que apaga, que rouba o nosso primeiro amor por Deus são as distrações. Nem sempre o que vai te afastar de Deus serão pecados. Um exemplo claro aqui, talvez o que está roubando, né, o seu primeiro amor por Deus é o celular. Quantas vezes você checa o seu celular por dia? E quantas vezes você olha a palavra de Deus? Né? Irmãos, a nossa prioridade está invertida na nossa geração. Não são somente pecados que nos afastam de Deus, mas também distrações, coisas lícitas, né? E para ser santo nos nossos dias, nós precisamos abrir mão até daquilo que é lícito. Então, o que está te distraindo, né, da presença de Deus, de você ir mais profundo em Deus? Outra coisa que nos rouba o primeiro amor é a falta de organização, não priorizar o tempo com Deus, ou fazer de qualquer forma, vai fazer antes de dormir, ali com sono já, né, aquela oração meia boca, tá acabando mais um ano agora, né, e você não conseguiu ler nem 3, 4 livros da Bíblia, e vai fazendo de qualquer jeito. Até quando você vai levar essa vida com Deus, né, sem orar, sem jejuar, né, sem se importar com o que Deus se importa, né? Se você não ora nem pela sua vida, imagina como está a sua oração pelo próximo, sua intercessão pelas nações, pelos órfãos, pelos perdidos, né, pelos cristãos perseguidos, pelas crianças que estão sendo vendidas, sendo traficadas, sendo abusadas, né? Quanta coisa a gente tem para fazer como igreja e a gente não está conseguindo nem orar, nem ter um tempo com Deus diário, né? Então, como está aí, né, o seu tempo com Deus? Como está essa questão de organização? Você tem um tempo diário com Deus? Né? Você tem um período que você passa com Deus? Você é organizado? Né? Qual livro da Bíblia você vai ler semana que vem? Quais serão os dias que você vai jejuar na próxima semana? Você sabe, né? A gente se organiza para tirar férias, a gente se organiza para fazer um passeio, mas a vida com Deus é jogada. Isso nos rouba o primeiro amor, né? Falta de organização. E a última coisa aqui que nos rouba do primeiro amor é a falta de sacrifício a Deus, né? Olha que interessante, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, a Bíblia nos fala, né, que antes de Satanás matar os filhos de Jó, Satanás matou os bois e as ovelhas. Por quê? Quando Jó, né, ele via que os filhos dele estavam festejando, a palavra de Deus diz, Jó capítulo 1 nos ensina que Jó, ele sacrificava, né, animais a Deus pelos pecados dos filhos dele, né? Então, olha que interessante, irmãos. Antes de Satanás tocar nos filhos de Jó, ele tocou no sacrifício de Jó. Por isso que Satanás matou primeiro bois e ovelhas. Eram os animais que Jó sacrificava a Deus. O que a Bíblia nos ensina através disso, irmãos? Antes de Satanás tocar a sua família, ele vai tocar no seu sacrifício. Então, a falta de sacrifício a Deus é questão de tempo. Vai nos roubar o primeiro amor. E isso abre uma porta escancarada para muitas coisas espirituais, muitas coisas que nós poderíamos evitar, né? Poderíamos ali realmente nos munir de viver.
Então, antes de Satanás tocar em algum ponto da sua vida, ele vai tocar no seu sacrifício a Deus. Talvez você está com o seu emocional fraco, né? Talvez você está com o seu emocional fraco, gastando dinheiro com o que não devia, pensando no que não devia, vendo o que não devia, falando o que não devia. Eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Antes de Satanás tocar em algum ponto da sua vida, o primeiro lugar que ele toca é o sacrifício, né? Então, nós entendemos aqui o quanto muitas vezes é fácil, né? Nós perdermos o primeiro amor por Deus e nos distrairmos, né, com coisas dessa terra. E isso estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Estava trabalhando para Deus, mas sem o coração. Estava trabalhando para Deus, mas sem a motivação correta. Eles abandonaram o primeiro amor. Embora de forma física eles estavam se movimentando de forma plena, mas espiritualmente Deus estava chateado com eles, porque Deus esperava mais, né? Não mais trabalho, mas mais devoção, mais sacrifício, mais amor, mais dedicação por ele. Mas o interessante do texto, irmãos, é que a Bíblia nos fala que a igreja, ela não perdeu o seu primeiro amor, a igreja de Éfeso. O texto nos fala que eles abandonaram o primeiro amor. E isso é diferente. Abandonar não significa perder. Por quê? Abandonar é você deixar de lado. Ou seja, significa que o amor, a paixão por Deus ainda estava dentro deles. Eles não tinham perdido. Eles somente tinham deixado de lado, abandonado isso. E era fácil resgatar. Então, se você abandonou o primeiro amor, ele ainda está aí dentro de você. Só precisa ser recuperado. E eu quero trazer algo interessante em relação a isso. Eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 25. A Bíblia nos fala sobre as 10 virgens. Mateus capítulo 25. Diz assim: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Certo? E esse texto aqui é muito conhecido, mas o interessante, irmãos, aqui desse texto é que todas as virgens tinham óleo. Se elas estavam com as suas candeias acesas quando elas saíram, tinham óleo nas suas candeias, correto? Porém, chega um determinado momento que as candeias começam a se apagar. E somente as que têm óleo reserva se encontram com o noivo. Olha a importância de nós termos um amor por Deus, né? Todas as virgens ali, elas se prepararam, elas trabalharam, elas se movimentaram para se encontrar com o noivo. Mas somente as que amavam tanto o noivo, que levaram algo reserva, ou seja, elas pensaram: eu não posso correr o risco de não encontrar com o meu noivo, eu vou fazer além do que está sendo pedido, algo extraordinário. Somente estas se encontraram com o noivo. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde não basta somente fazer o básico, nós precisamos ter óleo reserva. E esse óleo reserva é o amor por Deus. Nós precisamos transbordar desse amor por Deus. E diante disso, a gente olha para a nossa geração e as pessoas estão fazendo loucura por tantas coisas fúteis. As pessoas têm amor por time de futebol, amor por carro, amor às vezes por viagem, e nada disso é pecado, né? Mas eu quero te perguntar aqui, qual que é o seu amor maior dessa vida? Você ama um time mais do que você ama a Deus? Você ama seu filho mais do que você ama a Deus? Você ama uma viagem mais do que você ama a Deus? Né? A sua resposta não é em palavras, mas em vida. Para que você tem mais dedicado tempo? Qual que você investe mais pensamento, né? Energia? Você pensa mais em Deus ou nas coisas dessa terra? Você se dedica mais para Deus ou nas coisas dessa terra? Irmãos, 1 Crônicas 11, verso 15,
nos mostra que os soldados de Davi arriscaram suas vidas para pegar um copo de água para ele. Davi estava fugindo de um adversário e ele fala com a sua boca: quem me dera tomar água daquele riacho. A Bíblia nos fala que os seus servos arriscaram as suas vidas para trazer água para Davi. Davi ficou tão chocado que ele derramou aquela água. Ele falou: eu não posso tomar essa água diante do que esses homens fizeram, né? Eu estou tomando o sangue desses homens. Ou seja, os soldados de Davi amavam tanto a ele que eles deram as suas vidas para pegar água para Davi. Será que a gente está amando tanto a Deus dessa forma? Será que a gente está amando tanto o Senhor dessa forma a ponto de arriscar a nossa vida para fazer a sua vontade? Qual é o seu maior amor? Quando tantas pessoas fazem loucuras por time de futebol, loucuras por vaidade estética, loucura por dinheiro, loucura por ideologia, e qual que é o seu maior amor? Me diga como anda seu amor pela palavra de Deus e eu vou te dizer como que anda o seu amor por Deus. Sabe, não tem como a gente falar sobre amor por Deus sem falar de um amor pela palavra de Deus. E esse é o ponto principal aqui da nossa mensagem, já caminhando para o final. Hoje nós estamos aqui no dia 9, né, de dezembro de 2023, e geralmente o segundo domingo, né, de dezembro é comemorado no meio cristão o Dia da Bíblia, né? E amanhã, no caso, vai ser comemorado esse dia. Nós aqui da Família Church, como nosso culto é de sábado, então queremos trazer algo pontual acerca disso no nosso culto de hoje, né? E nós estamos falando aqui sobre o nosso amor por Deus, mas não tem como a gente falar sobre isso sem tocar na palavra dele, irmãos. E quando nós olhamos o Dia da Bíblia, eu sei que muitas igrejas vão fazer teatros, muitas igrejas vão fazer comemorações pelo Dia da Bíblia, e tudo isso é válido. Talvez no próximo ano a gente faça isso, mas eu não quero ser hipócrita aqui com vocês. Eu acho que a igreja brasileira, a gente deveria chorar num dia como esse, não celebrar. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos longe do que aquilo que ele sonhou para nós. E a gente honra o Dia da Bíblia, não é somente comemorando, fazendo um teatro, mas sim vivendo a Bíblia, se alinhando ao que a Bíblia diz, voltando, né, para os preceitos que a Bíblia nos ensina. E quando a gente olha para o nosso primeiro amor, quando a gente fala de amor por Deus, sabe por que a gente está tão distante do que aquilo que ele sonhou para nós? Porque nós temos abandonado o ensino da palavra. Nós olhamos para o cenário brasileiro, e o cenário brasileiro são igrejas que estão distantes da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o cenário brasileiro, são pessoas que às vezes estão dentro de igrejas bíblicas, mas estão trocando o tempo com a Bíblia por pregações na internet. Nós estamos negligenciando o nosso tempo com a palavra de Deus. Está se findando mais um ano. Quantos livros você leu da Bíblia? Se pegarmos aí os 365 dias do ano, quantos dias você passou lendo a Bíblia e quantos você passou sem ler a Bíblia? Qual daria mais? Os que você leu ou os que você não leu? A gente tem motivo para comemorar, irmãos? A gente tem que olhar para um dia como esse e refletir o que a gente precisa melhorar. E eu não estou falando aqui sobre ler a Bíblia de forma religiosa. Eu estou falando aqui sobre ler a Bíblia pelo amor que nós temos por Deus. Olha essa frase aqui do John Piper. John Piper certa vez disse: arranque as minhas pernas, mas não arranque a minha Bíblia, porque eu consigo chegar no céu sem pernas, mas não sem a minha Bíblia. Nós estamos nesse nível de amor por Deus a ponto de entender que a vida com Ele não anda desconectada da sua palavra, né? Nós estamos vendo uma geração, irmãos, onde as pessoas estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é retrógrada, né? Tantas maluquices a gente está ouvindo, mas a gente não dá uma resposta a isso fazendo um post no nosso Instagram, mas sim cada vez mais se enchendo da Bíblia e vivendo o verdadeiro evangelho.
Você quer denunciar um edifício torto? Construa um reto do lado. A nossa vida precisa ser, né, o que denuncia o que está errado. E nós, irmãos, não temos nada de bom. Tudo que nós temos de bom vem de Deus. E não tem como nós recebermos algo de Deus sem ser através da sua palavra, né? Então nós precisamos retornar ao primeiro amor também pela palavra de Deus. Porque não tem como amarmos a Deus, conhecermos a Deus, sem conhecermos e amarmos a sua palavra. Irmãos, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é vivido de domingo. Ele é um lifestyle, né? Todos os dias você precisa se encher de Deus. E não tem como você se encher de Deus sem a palavra de Deus. Não tem como você falar que é um cristão sem ler a palavra de Deus, né? Não existe um cristão não praticante, né? Isso é demoníaco. E a melhor forma de você praticar o cristianismo é se enchendo da palavra de Deus. Então, como nós podemos nos encher, né, da palavra de Deus diariamente? Como nós negligenciamos isso, irmãos? Precisamos retornar à palavra de Deus, pois somente dessa forma nós iremos conseguir eliminar os falsos ensinos. Há muitos falsos ensinos entrando nas igrejas, entrando em muitas casas, em muitas famílias, em muitos corações, e sem o conhecimento da palavra, né, nós não vamos conseguir combater esses falsos ensinos. E não é função de um pastor, de um profeta, de um apóstolo saber a Bíblia, é função de cada cristão. A Bíblia nos fala, você deve apresentar ao seu próximo, né, o fundamento, o porquê que você crê no que você crê. Você deve saber defender a sua fé. Se eu te falar aqui, me mostra na Bíblia, por que nós não podemos adorar a ídolos? Você sabe me explicar? Se eu te perguntar aqui, me explica na Bíblia, por que eu não posso ser feminista e cristã? Você sabe me explicar? Biblicamente, a gente não precisa de opinião nesses dias, irmãos. Nós precisamos de fundamento, sabe? Tá muito violento as distorções malignas que Satanás está colocando dentro da igreja. Nós precisamos da palavra de Deus para combater os falsos ensinos, para eliminar a ansiedade do dia a dia. Sabe por que você é ansioso? Sabe por que você não consegue ter paz? Sabe por que você não consegue elaborar seus pensamentos? Você está ansioso porque você está vazio da palavra de Deus. Se você se encher da palavra, não haverá espaço para ansiedade no seu coração. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, sabe? Passar tempo com Deus muda as suas emoções. Eu não estou falando aqui que toda ansiedade, que toda depressão é falta de Deus. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando que a palavra de Deus te ajuda a resolver as suas emoções. Entende? Então, por quê? Porque ler a Bíblia não é somente ler um livro. A Bíblia nos ensina a ler e meditar. Você lê, você para e medita naquilo que você está lendo. Isso já é um exercício de psicologia. Meditação, né? É um exercício já de psicologia. Você ler e meditar, visualizar algo na sua mente. Porque, irmãos, isso vem de Deus. Todos os aspectos físicos vêm de Deus. A cura está em Deus. Amém? Então, isso elimina as ansiedades do dia a dia. Outra coisa que isso nos ajuda, né, a matar o nosso eu, a colocar para baixo a nossa carnalidade, os nossos pecados. Outra coisa que nos ajuda é edificarmos a nossa casa na rocha. Outra coisa que nós amarmos a palavra de Deus nos ajuda é vivermos alinhados à vontade de Deus. Todos os dias nós estamos checando ali o que a palavra nos ensina, se nós estamos andando de acordo com o que Ele sonhou para nós ou não. Então nós precisamos retornar a esse amor, precisamos retornar a essa imersão na palavra de Deus, irmãos. Amém? E como nós podemos fazer isso? De forma prática, que eu quero te passar alguns conselhos para nós já encerrarmos. Primeira coisa que nós precisamos fazer para voltarmos, retornarmos ao primeiro amor pela palavra de Deus é priorizar tempo, né? Então defina um tempo diário que você irá meditar na palavra de Deus. Quero até te dar uma dica, né? Nós, como família Church, nós temos um plano de leitura bíblica anual. Você pode achar no nosso site. Se você está assistindo aqui esse vídeo pelo nosso canal do YouTube, aqui na descrição do vídeo tem o link. Você pode clicar e baixar, né, em PDF e seguir todos os dias
ali o que você vai estar lendo. Nós, como Família Church, fazemos isso. Então, até uma dica para que você possa se programar e todos os dias estar lendo. Você reservando de 20 a 30 minutos por dia, você consegue, em um ano, ler a sua Bíblia inteira, né? Então, primeira coisa que priorize tempo. Coloque na sua agenda, das 7 às 8 da manhã é o meu tempo com a palavra de Deus. Das 10 às 11 da noite é o meu tempo com a palavra de Deus. Você precisa priorizar tempo. Segunda coisa, ame a Bíblia sem religiosidade. Não fique usando a Bíblia, né, para atacar as pessoas de forma alheia, né? A Bíblia não é uma espada sem antes ser um espelho. Use a Bíblia como um espelho para transformar você, né, para transformar o seu interior. E aí sim, no tempo de Deus, ele vai gerar isso na sua vida para que você use para abençoar também outras vidas. Amém? Terceira coisa, faça como disciplina até que se torne um prazer, né? Então você precisa no começo se forçar a ler a Bíblia. Kennedy, eu não gosto de ler, né? Quantos anos você tem? Você é uma criança, né? Você só faz o que você quer? Você tem que fazer aquilo que é necessário, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é necessário ser feito. Então, você é um cristão, você quer viver como Jesus ensinou, você precisa ler. Então, você não vai fazer só o que você quer, né? Faça como uma disciplina, comece lendo a Bíblia todo dia, né? Se force a ler a Bíblia e no decorrer do tempo isso vai se tornar um prazer. Quando você perceber, vai fazer falta o dia que você não ler a palavra de Deus. Amém? Então, se force a isso. Se for muito difícil para você ler, comece por livros fáceis, né? Você pode começar com Salmos, com João, né? O Evangelho de João. Você pode começar por um livro que você goste muito, né? Tem pessoas que gostam de Atos, tem pessoas que gostam de Apocalipse. Pegue um livro que você goste, leia e pegue o aplicativo da Bíblia e ouça os demais livros. Hoje, irmãos, nós não temos desculpa, é por falta de realmente prioridade, é realmente falta de interesse por conhecer mais de Deus. Porque você pode ouvir a Bíblia, você pode entrar no aplicativo da Enter e ouvir a palavra de Deus, né? Tem até um aplicativo muito interessante que se chama Bíblia Falada. Esse aplicativo, você acha ele no Spotify, né? E você ouvindo ali a Bíblia, cada personagem bíblico tem uma voz diferente, cada personagem bíblico tem um tema musical, tem música de fundo, um ambiente de fundo, fica muito legal de você ouvir, é como se fosse um teatro ali, você começa a imaginar o cenário bíblico, é muito legal, muito simples de você ouvir, né? E ouvindo é muito mais rápido do que lendo, né? Então, se você tem uma dificuldade de ler, você pode começar dessa forma, mas não deixe de meditar na palavra de Deus. Faça como disciplina até que se torne um prazer. E a última coisa, lembre-se que Jesus é a palavra, né? Então, não tem como nós retornarmos o nosso amor por Jesus, o nosso amor por Deus, sem a etapa da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia nos fala. João 1:1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, Jesus é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Ou seja, Jesus é a palavra. Outro texto que nos mostra isso, Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Então, irmãos, não tem como nós falarmos de amor por Jesus, amor por Deus, sem a palavra. Por quê? Jesus é a palavra. Você ama Jesus? Logo você ama a palavra dele. Você ama Deus? Logo você ama a palavra dele. Não tem como pularmos etapas. Amém? Então, por isso, irmãos, a Bíblia é um livro tão especial, porque ela é o único livro que, quando aberto, o autor se faz presente, o próprio Deus se faz presente. Por isso ela é tão perseguida, por isso ela é proibida em tantos países, né? Por isso há uma fúria do inferno para calar
né, a palavra de Deus, para eliminar a palavra de Deus dos países, das nações, das gerações. Não podemos permitir isso, irmãos. Você conhece a palavra de Deus? Você já ouviu a palavra de Deus? Muito bom. Mas a Bíblia nos ensina a meditar nela de dia e de noite. O dia da Bíblia, ele será bem celebrado quando nós, como cristãos, olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa geração, para a nossa sociedade, né? E falarmos, a palavra de Deus está nos transformando. A palavra de Deus está nos trazendo para mais perto do que aquilo que nós aprendemos. Amém? Então, não permita, irmãos, que alguém tenha mais amor a falsos deuses do que você tem amor por Deus. Não permite que alguém ame mais um time do que você ama a Deus. Não permita que alguém ame mais a si mesmo do que você ame a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Retorne ao primeiro amor. E isso começa com o seu amor pela palavra dele.